Bom, a aula de hoje é para que a gente possa inserir elementos de desenho dentro da nossa plantinha. Então, nós vamos criar blocos e inserir blocos, ou seja, são arquivos que já foram pré-desenhados e que, inclusive, vocês encontram várias bibliotecas, tanto de internet quanto eu vou passar para vocês várias bibliotecas para que vocês possam inserir elementos dentro do desenho de vocês, né? Então, é o que a gente chama em projeto de design de interiores de layout, de planta layout, ou em arquitetura de planta humanizada, como vocês quiserem chamar. Para isso, nós vamos salvar esse arquivo que já estamos trabalhando há algumas semanas, salvar como, e a gente vai salvar como planta humanizada. O comando que nós vamos trabalhar hoje é esse comando chamado insert. O comando insert, ele tem aqui a criação dos blocos, né? Então aqui, create block, nós temos aqui na setinha duas ferramentas de criação de blocos. Então, primeiro é o bloco que a gente cria dentro do próprio arquivo. Então, como exemplo, se eu é o que eu vou fazer com vocês, né? Eu vou criar um bloco de uma das portas, como essa porta aqui, por exemplo. Quando eu criar esse bloco, ele vai ser usado dentro do próprio arquivo. Então, é como copiar e colar, né? Mas eu tenho dentro do arquivo essa reserva, que é um bloquinho já criado, então eu posso repeti-lo. Vai funcionar mais ou menos como copia e cola, mas assim, eu uso dentro desse próprio arquivo. E o outro comando, que se chama write block, né? Essa ferramenta, ela vai tratar especificamente da gente criar um bloco dentro de uma biblioteca e poder usá-la dentro de qualquer arquivo. Então, eu busco na minha biblioteca um desenho já pronto, que pode ser essa porta, como eu falei para vocês, que eu criei, que eu uso no meu dia a dia. Então, eu vou criar uma biblioteca específica para o uso. Então, isso funciona muito com empresas que têm padrões de utilização de elementos que foram desenhados, por exemplo, um fogão cooktop, especificações de produtos que foram desenvolvidos para uma determinada empresa e que é aplicado dentro aqui das plantas. Então, são essas duas formas que eu vou ensinar, e também nós vamos capturar bloquinhos de outros arquivos, de outras bibliotecas que já existentes, e a gente precisa converter no tamanho que a gente precisa aqui do arquivo. Agora nós vamos criar propriamente o bloco, então. Então, nós vamos criar um bloco e manter ele nesse arquivo, né? Que é a primeira aqui, a criação do bloco. Para que a gente faça a criação desse bloquinho, nós vamos... Lembrem-se que nós fizemos aqui todos os desenhos de porta. Eu posso fazer isso com janelas, com tudo que eu tiver de elemento. Então, ESC do teclado sempre, um clique inicial, eu arrasto o mouse para selecionar aquilo que eu quero converter num bloco. Então, vejam aqui. Nós vamos clicar na primeira opção, Create Block, ele vai abrir uma janela. Então, nós vamos colocar um nome para esse bloco, lembrando que ele está criando dentro do arquivo. Então, vamos colocar porta. Vamos imaginar qualquer nome que eu queira gerar especificações, então depende do arquivo que eu estiver fazendo. Vamos colocar aqui como porta
70, que seria a abertura, né, o espaço de abertura dela para eu identificar. Então, eu tenho porta 70, porta 80, porta 90, enfim, para que eu entenda aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar aqui porta 70 e vou clicar aqui na especificação, né, do primeiro ponto que eu quero que considere do desenho, que ele vai trazer para mim essa portinha que eu estou criando a partir de um ponto que eu estabeleça no desenho. Então, eu vou clicar aqui no Pick Point. Então, eu vou dizer para ela, olha, eu quero que você traga a partir desse primeiro pontinho aqui da curva. Muito bem, ele selecionou. Outra coisa, ele vai pedir para que isso seja convertido em bloco. Tem que estar clicado aqui, Convert to Block. E a descrição, eu vou colocar aqui, porta, abertura, 70. Que é para eu me lembrar, eu posso colocar qualquer informação. A unidade aqui eu não vou mudar, vai continuar em milímetro, porque a gente está trabalhando sem escala. Ou seja, a escala, repetindo toda a aula eu repito, mas é importante deixar muito uniformizado isso. A escala a gente vai trabalhar só quando formos imprimir. Por enquanto a gente está desenhando só com essa unidade aqui já de configuração do arquivo. Então, eu dou OK e o bloco foi criado, tá? Dou um ESC aqui do teclado. E aí, onde é que nós vamos trabalhar? Então, vamos lá, olha, para eu inserir esse bloco que eu criei, eu vou no comando Insert, ó, veja, eu tenho aqui a porta 70 e uma porta 80 que eu já havia criado. Então, eu vou clicar na porta 70, ó, tá vendo? Ela vem especificada, veja no mouse aqui, eu vou dar um clique, quando eu dou um clique, ela foi colocada aqui no ponto em que eu cliquei. Veja, ela usou como base, ela vem com o mouse nesse pontinho da curva que foi o ponto inicial. Então, eu posso aplicar no meu desenho, posso inverter, posso duplicar, enfim. O que nós vamos... Isso é bem simples fazer dentro do arquivo, tudo aqui pode ser transformado num bloco. Então, a gente faz isso sempre para estabelecer, né, para evitar que a gente tenha muito trabalho, mas foi importante, como eu disse, fazermos a portinha, sabermos trabalhar com a curva, porque a gente precisa de algumas configurações básicas, não é? Bom, essa porta foi criada nesse layer, que tá verdinho aqui, enfim, e todas as especificações dela vieram juntos, tá? Então, quando eu crio um bloco do zero, que é para a biblioteca, eu costumo não fazer nenhuma layer. Então, eu não especifico nenhuma layer para depois colocar esse bloco dentro de uma layer do desenho que eu queiro. Agora, nós vamos criar um bloco novo, só que esse bloco novo será criado dentro da biblioteca, né? Então, vamos fazer agora com a janela. Eu já tinha feito aqui a janelinha 1, eu vou chamar essa janela de janela 2. Eu posso especificar depois as medidas dela, enfim. Posso colocar da forma que eu achar melhor. Então, o comando para criar esse novo bloco, só que dentro de uma biblioteca que eu possa usar em vários arquivos, então eu vou sempre buscar numa biblioteca e não dentro de um arquivo. Porque se eu criei dentro de um arquivo, eu tenho que abrir o arquivo, fazer a cópia, né, desses objetos e elementos que eu transformei em bloco dentro de um arquivo e copiar e levar para outro. Mas dessa forma não, eu consigo trazer de qualquer estrutura. Bom, vamos lá. Então, ó, o comandinho aqui é write block. Nós vamos criar um bloco novo, ele será um objeto, tá? Então, eu estabeleço primeiro o pick point. Então, qual é a base que eu vou usar? Essa base inicial aqui, né? Colar. Bom, eu vou converter isso
num bloco. Para isso, eu tenho que selecionar os objetos que eu quero converter. Então, vou clicar fora, arrastar aqui, cliquei sobre a janelinha. Então, é essa janela que eu quero. Quando eu dou um Enter, volta de novo para aquela área. Bom, aí é que está, né? Então, agora nós temos que definir onde nós vamos gravar esse arquivo, para que ele fique disponível para usar em outros. Bom, quando a gente cria esse bloco novo em biblioteca, ele vai ser um arquivo DWG. Então, ele está com a mesma unidade em milímetros e eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos para localizar e onde eu quero, né, que se salve. Bom, gente, eu tinha uma pasta aqui nos meus documentos, Unixul, desenho técnico aplicado ao design, e eu criei aqui uma nova pasta. Vamos fazer uma nova pasta aqui, né? Uma nova pasta chamada Blocos DI. Blocos de desenho de interiores, blocos, eu posso colocar só blocos de janelas, para deixar tudo bem organizadinho. Então, vamos colocar blocos de janelas. Eu vou dar 2 cliques nesse bloco de janelas e vou chamá-la de janela 2. Veja que aqui, ó, foi criado no AutoCAD um DWG, ou seja, é um bloco de janela, como se fosse um arquivo DWG. E eu vou salvar, né? Eu dou aqui um OK. Lembre-se que ele estava já numa layer, ó, o bloco foi automaticamente criado onde eu quero. Ele estava numa layer aqui, numa layer cotas. Eu costumo criar esse bloco numa layer 0, até eu vou fazer aqui de novo com vocês, para a gente sempre usar a criação de blocos numa layer 0, tá? Ou inserir o bloco numa layer 0 para que a gente possa transformar nisso nas especificações que a gente queira. Então, vou salvar aqui, ó, essa janelinha aqui, vou criar um novo bloco dessa janelinha. Então, vamos lá no Insert, Right Block, então é um novo objeto, estabeleço Pick Point pode ser qualquer elemento aqui, pode ser até no meio, ó. Né? Eu tenho aqui o midpoint, que é o meio da janela, pode ser criado no meio. Eu costumo usar as pontas para ficar mais fácil, né? Então, ele pede para eu selecionar os objetos que eu quero criar, dou um clique fora, arrasto sobre a janelinha toda, ó. Tem algum elementozinho aqui que tem 2 linhas, ele vai criar junto com, ó, tem um pequeno errinho aqui, não se esqueçam, a gente não pode colocar uma linha sobre a outra, a gente sempre tem que ter cuidado com isso. Então, selecionei os objetos, dou um Enter do teclado, aí eu vou lá na pastinha que eu quero, ó, eu tô em bloco janela, já veio, eu vou colocar como janela 3. Salvo aqui e dou um OK, tá? Então, foi criado o meu bloquinho. Se eu quero aplicar, eu vou poder aplicar isso em qualquer arquivo. Então, vamos lá. Se eu tiver um arquivo novo, então, vou colocar um arquivo novo, AK de ISO, eu vou dar aqui um Open, criou um arquivo novo, tá? Então, vamos imaginar que eu tenha qualquer desenho aqui, né? No Home eu tenho, sei lá, qualquer desenho em planta, né? Então, eu vou fazer um pequeno retângulo, especifico o segundo, aqui. Tenho qualquer retângulo e eu vou trazer o bloco. Se eu colocar aqui no Insert Block, ó, eu não tenho nenhum bloco, né, que tenha sido já desenhado nesse arquivo. Então, é essa a diferença do outro. Eu tenho que inserir do meu arquivo, né? Então, eu vou procurar aqui em arquivos já feitos. Então, vamos lá. Essa janela 1, eu já tinha criado fora,
estava fazendo aqui algumas experimentações antes de gravar para vocês. Então, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, ó, sempre os 3 pontinhos para trazer os desenhos que eu fiz, né? Então, ó, blocos de janelas, tá vendo? Eu tenho a janela 1 e a janela 2. Eu vou clicar na janela 1, eu dou um Open, o que que ele faz? Ele traz aqui para essa área. Então, é simplesmente clicar e arrastar para dentro do meu arquivo, ó, tá vendo que ela ficou pequenininha, porque ela tá lá com a escala que eu tinha produzido em milímetro, né? Então, ela tá de acordo com aquele arquivo que nós fizemos. Isso aqui tem que ser ajustado, então eu vou ensinar vocês a ajustarem o bloco, né? Porque ele tem que ser redimensionado, né? Esse bloquinho, ele tem que ser ampliado. Então, eu vou depois ajustar, criar uma área dentro do meu arquivo que comporte. Eu criei aqui um retângulo qualquer, né? Se eu tivesse criado em metros, como a gente sempre fez, desde o primeiro arquivo, então vamos fazer um com comando line, né? Vou criar alguma coisa de 6 metros por 6 metros, né? Então, ó, comando line, aí eu dou um clique inicial, aí eu coloco lá a minha especificação, né? Então, eu vou colocar 6 metros, 6, enter, aí não tá no orto aqui, vamos colocar no orto, muito bem, para ficar retinho, 6, enter, vamos fazer um quadradinho, 6, enter, fecha com 6, enter, então vamos ver como tá aqui, ó, tá vendo? Então ele tá em metros, se eu inserir a minha janelinha, só clicar e arrastar para cá, aí sim, porque ele foi criado dentro dessa base, né, estrutural. Bom, vamos inserir então o outro, a janela 3, tá? Clicar aqui nos 3 pontinhos do bloco e eu tenho vários blocos que eu vou passar para vocês. Então, ó, eu tenho aqui um arquivo blocos de CAD, cozinha, ó. Eu tenho muitas coisas, né, que eu vou passar para vocês. Então, eu vou trazer essa pia, vou dar um open aqui, ó. A pia trouxe para cá, né? Então, eu quero essa pia, porque eu já tenho uma biblioteca de blocos muito grande, que eu vou trazer para vocês. Então, é só arrastar, ó, ela foi colocada, ela também já tá na escalinha em metros, então, pronta para vocês usarem dentro das configurações. Mas eu não sei, professora, quanto tem esse bloco aqui. Então, lá a gente vai lá no Missouri, e eu vou ver, né? Então, é um bloco de pia, possivelmente uma pia de inox, ó, ela tem 51 por 1 metro, 51 de comprimento por 1 metro de largura, quer dizer, é uma pia pequena, ela tem ali várias possibilidades de uso. Então, isso aqui você pode trazer até, às vezes, disponibilizam para vocês catálogos de eletrodomésticos, tem muita parceria com o designer já ou o arquiteto para CAD, né? Olha como tá bem feitinho esse bloco, eu posso usar. Então, eu vou disponibilizar para vocês vários desenhos desse tipo, tá? Então, vocês vão ter que, dentro dessas bibliotecas, fazer a aplicação, né? Ó, tá vendo? Eu coloquei aqui dentro de um espacinho que eu tinha criado em metro. Vocês vão fazer essa aplicação dentro daquela casinha. Então, brincar lá com os vários blocos. Vou trazer aqui um outro bloco, ó, tenho de cozinha, vou lá de novo nos blocos, dormitório. Ó, eu tenho uma cama de casal, né? Ó, cama de casal 2, cama de casal, ó, em diversas posições, cama de solteiro, tá vendo?
Então, tem coisas que eu nem preciso ficar girando. Então, vamos trazer essa cama de solteira, eu dou um open. Veja, ele entra aqui dentro do arquivo que você está trabalhando. Então, dou um clique nela e arrasto ela para fora, tá? Foi colocada lá também. Então, eu não sei quanto tem essa cama de solteiro. Missouri, a gente vai, ó, é uma cama bem básica, é uma cama de 80 por 1,90 m, que é medidas clássicas, né, de caminha. Então, é isso que vocês vão fazer, vocês vão trazer esses bloquinhos. Agora, lembrando, tá vendo que trouxe isso no layer 0, né? Eu vou criar aqui, dentro das layers, as layers que eu quero para mobílias, né? Então, aqui, ó, layer mobílias. Nós vamos fazer as especificações dessas layers mobílias, né? A gente clica aqui nas propriedades das layers, e o que tem nessas layers mobílias? Ó, eu posso mudar a cor de cada uma delas, então eu posso criar layer para cama, layer para fogão, tudo coloridinho, né? Então, ó, tá aqui com a linha contínua. Vamos colocar, eu quero a especificação de layer de mobília com 35 para diferenciar. Eu quero na layer de mobília que a gente use para cama, eu vou usar um azulzinho claro aqui, ou um amarelinho de repente, né? Enfim, vocês vão escolher as especificações para cada coisa. Lembrando que o desenho muito colorido na hora da impressão fica estranho, né? Então, a gente costuma fazer a impressão em preto e branco. Só se tiver alguma coisa muito humanizada, mas essa coisa colorida a gente vai utilizar em softwares 3D, maquete eletrônica, tá bom? Então, para bloco, eu costumo, assim, simplificar, eu não fico mexendo com muita coisa, só para organizar para mim no dia a dia do trabalho, tá? Então, vocês vão colocar esses bloquinhos lá na plantinha, como a gente estava fazendo. Bom, agora nós vamos trazer os bloquinhos aqui para nossa área, aquele bloquinho já de biblioteca. Então, vou lá no comando Insert. Eu tenho várias coisinhas, ó, que eu já estava mexendo aqui, mas eu quero trazer de uma biblioteca. Então, vamos lá. Clica lá nos 3 pontinhos da biblioteca. Eu tenho aqui, ó, vários blocos que eu já tenho preparados. Então, vamos trazer uma caminha qualquer. Então, ó, eu tenho essa cama, eu tenho essa cama, eu tenho essa que parece bem maior, tem uma de solteiro, outra aqui de solteiro com uma colcha, enfim. Então, eu vou trazer essa cama chamada cama C, tá? Eu dou um open e ela apareceu aqui no meu bloco, né? Então, clico nela e arrasto para minha área. Eu costumo arrastar aqui para fora, porque primeiro a gente vai precisar fazer as verificações de medida desse bloco, né? Colocar na layer correta e tal. Bom, então vamos lá. No comando Home, eu tenho lá o Missouri, e aí eu vou ver. Essa cama tem 2 metros por 1,40, então é uma cama de tamanho normal, de casal, possivelmente uma cama box de normal, né? Eu vou trazer essa cama para cá. Bom, vejam que com relação aqui ao quarto, ela é bem grande, né? Será que cabe uma cama de casal nesse quarto? Vamos ver. Então, eu vou usar agora, no comando Home, nós vamos usar o Modify, que é o melhor. Primeiro aqui, né? Então, eu quero colocar essa caminha na layer, que eu posso criar uma layer chamada mobília. Então, vamos lá. Propriedade, eu quero uma layer, uma nova layer chamada mobília. Deixa eu
clicar aqui. New Layer, certo? Essa New Layer vai chamar mobília de quarto. Podemos chamar de camas, podemos chamar de mobília no geral. Eu procuro colocar as mobílias todas numa única... de uma única especificação, porque eu vou imprimir isso em preto e branco. Imprimir colorido fica muito estranho com esse monte de cor, né? Eu faço colorido normalmente quando é para uma coisa humanizada, mas aí a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque tem que ter preenchimentos, dá para fazer preenchimentos com algumas cores, mas fica muito seco, eu digo, fica muito durinho, né? Então, o que eu quero aqui, uma linha contínua, vou colocar as mobílias com uma determinada cor. Eu vou colocar esse laranjinha aqui, meio lavado, né? Esse laranjinha meio lavado, só para diferenciar. Bom, linha contínua, eu dou ok aqui. Linha contínua, eu vou usar 30 também. Posso usar até menos, né? Mas eu vou usar as especificações de janela, ou se você quiser deixar com 5 milímetros para ser mais favorável aqui, né? Então, eu fiz as especificações da layer que eu quero para essa mobília. Então, eu vou clicar na layer mobília, seleciono e coloco na layer mobília. Muito bem, agora foi convertido, né? Olha lá. Vejam as especificações da layer mobília. Agora, vou levar isso lá para o quarto. Bom, como é que vai ser, né? Isso, gente, o bloco é um único objeto. Então, eu quero simplesmente mover. Para eu mover, basta clicar, né, num elemento e levar para lá. Bom, cliquei, ó, ficou muito aqui próximo da linha. Continuo movendo, cliquei num ponto específico. Seleciono o objeto, dou um Enter, e aí eu clico aqui no ponto que eu quero movimentar. Bom, se eu colocar aqui, ó, veja, ele tá com o campo imantado, porque eu tô com o Mode e o Orto ligado, tá? Ó, todos esses elementos aqui do Object Snap também tá clicado. Se eu tirar ele, ele vai grudar menos, porque ele cria campos imantados. Então, dá um ESC, vou lá no Move, seleciono o objeto, dou um Enter, aí eu especifico o ponto que eu quero mover, aí sim, ó, ele não tá grudando mais em nada. Bom, o único lugar que deu para eu colocar foi aqui, não é mesmo? Só que assim, lembrando que cama nunca pode ficar muito próximo de janela. Então, talvez aqui não seja o lugar para esse quarto de casal. Tá parecendo que esse aqui posso melhorar um pouquinho essa condição. Vamos tentar colocar aqui, vamos tentar inverter essa cama. Então, rotacionar, né? Então, vamos lá. Além de mover, então eu dou um ESC, eu clico no Move, seleciono o objeto, que é esse, dou um Enter, eu quero mover esse objeto daqui para cá. Muito bem, eu vou colocar aqui. Eu vou estabelecer que ele vai ficar rotacionado, né? Então, dou um ESC, tiro a ferramenta, vou lá no Rotate, seleciono o objeto, que é esse que eu quero rotacionar, eu dou um Enter. Eu especifico o ponto que eu quero rotacionar, esse aqui, tá. Só que para isso, para ele rotacionar em ângulos retos, eu tenho que estar com o orto agora ligado. Então, tá bom, ó, vamos diminuir, eu vou rotacionar. Eu quero a cama assim, ok. ESC, vou lá, mover,
né? Agora eu vou clicar no Move, seleciono o objeto, dou um Enter. Vocês viram que é trabalhoso. Eu vou clicar no ponto que eu quero que mova, ó, aqui, nessa base. Ó, não cabe aqui também. Tá vendo? Tá no meio da porta, não adianta. Então, ESC de novo, eu vou rotacionar mais. Clico lá no Rotate, seleciono o objeto, eu quero rotacionar esse objeto. Dou um Enter, aí especifico o ponto que eu quero rotacionar esse aqui. Vamos lá, rotacionar de novo, assim. Quem sabe ele caiba ali. Dou um Enter. Aí eu quero mover dali. Move, vocês viram que o AutoCAD para essas coisas ele é chatinho. Seleciono o objeto, dou Enter, especifico o ponto. Clico aqui nesse ponto. Mover. ESC. Move. Tem que tirar o orto, lembra que senão ele fica com o campo imantado. Seleciono o objeto, dou Enter, especifico o ponto aqui. Olha, gente, ele cabe aqui, mas ele cabe de uma forma de que, ó, eu consigo abrir a porta, mas a pessoa que tá dormindo aqui desse lado, coitada, não tem onde sair nem por aqui, né? Então, essa residênciazinha aqui, coitada, não pode ter camas de casal, ao menos que eu deixe próximo da janela. E aí eu tenho que conversar isso exatamente com o meu cliente. Falar, olha, a gente pode deixar a caminha aqui desde que ela fique próxima da janela. Ou o que a gente pode fazer, né? A gente pode colocar essa porta como uma porta de correr. Então, o designer pode atuar nisso. Então, ele tira essa porta, né? O designer tira essa porta e coloca uma porta de correr, que pode ser aqui para fora, né? Ele põe aquelas portas de correr, que inclusive nos blocos tem, e a gente movimenta mais uma vez a cama. Esse aqui, tira o orto, se ele estiver ligado. Então, vamos fazer a rotação. Seleciono o objeto, Enter do teclado, especifique o ponto que eu quero rotacionar. Ah, eu quero rotacionar assim. Muito bem. Agora vai. Então, vamos lá. ESC do teclado, vou mover. Selecione o objeto, dá Enter. Qual a ponta que eu quero mover? É essa, muito bem. Viram aqui? Olha, vejam. Então, eu tenho aqui uma cama de casal normal num quarto. Quanto será que eu tenho de circulação, hein, professor, aqui? Para ver? Vamos lá no Missouri. Olha só, aqui eu vou verificar, ó, a cama já está especificada, essa estrutura, né? Ó, 2,45 m esse quarto tem. Vamos colocar aqui, ó, essa distância. Então, especifique o primeiro ponto, especifique esse segundo, ó. Tem 46 centímetros de circulação. Gente, não é muito, mas é o que eu consegui. Então, vamos imaginar que essa pequena residência fosse uma residência de casal, eu usaria isso, né? Colocaria uma TV aqui, um criado mudo de cada lado, poderia colocar um armário aéreo aqui, né? Que as pessoas pudessem guardar coisas. Então, eu não encostei na janela e daria. E aqui seria meio que um quarto de vestir, né? Ou escritório. Ou então, se esse casal tem filhos, então aqui o armário seria só aéreo, ele não teria um armário com guarda-roupa, e o armário com guarda-roupa teria que ser colocado em qualquer outra área, porque aqui não cabe nada, teria 2 armários aéreos, né? Porque só coube a cama de casal aqui para circulação. Posso encostar na parede?
a decisão é junto com o cliente. Se falar não tem jeito, não tem onde passar, você tem que sempre discutir isso com o cliente. Por isso que projeto é complicado. Bom, agora a caminha de solteiro cabe aqui tranquilo, né? Então vamos pôr a caminha de solteiro, tá? Vejamos, aqui eu tive que tirar a porta de correr. Se eu tirei daqui, eu vou tirar também daqui, né? Porque não tá certo. Eu vou deixar a portinha de correr para esse espaço aqui, para os 2 quartos. Muito bem, porque assim eu ganho espaço, a porta não precisa dar aquela voltona, e eu, pelo menos nesse quarto aqui, eu consigo colocar um armário, né, que possa ser guarda-roupa e que possa atender no mínimo essa família, com uma casinha pequena, mas que tem o mínimo aqui para eles. Então, vamos lá. Então, vou lá no bloco de novo, Insert Block. Então, vamos colocar a caminha de solteiro. Então, com o mesmo padrãozinho, clica aqui ó, nos 3 pontinhos. Aí, vamos ver que cama eu tenho. Essa caminha aqui de solteiro, que é bem parecida com a outra, né? Dou um open, ó, ela veio para cá, eu clico nela e arrasto ela aqui para minha área. Então, vou colocar aqui, professora, vamos avaliar a circulação, né? Poderia ser aqui, ela poderia estar do outro lado, eu posso rotacionar, fazer tudo o que eu fiz com a outra, ou seja, distribuir melhor e colocar um armário, não é? Então, são esses os desafios. Da mesma forma aqui, vocês vão colocar pia, fogão, sofá. Veja, se eu tenho aqui nos quartos, né, eu posso colocar aqui um painel de TV, para ter uma TV privativa para cá e organizar a cama. Então, vocês vão fazer projetinho, tá? Agora, tudo com layer mobília, tá certo? Então, para esse e para o outro arquivo que está lá, que é o da página 41 do livro. Muito bem. Uma dúvida que pode surgir, que acontece sempre, vejam, esse bloco que eu inseri é um bloco muito grande, ele está em tamanho diferenciado, né? Então, a gente primeiro verifica aqui as larguras, né, e profundidades. Olha, ele é uma cama aqui que está com 1,55 m, claramente é uma cama de solteiro. Então, o que eu faço? Eu vou ter que ajustar essa escala aqui do objeto com relação ao meu desenho, que está em metro, né? Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu costumo fazer uma área que seja... Eu construo uma área que pode ser retangular ou não, do tamanho que eu quero que fique a minha cama. Então, vamos lá. Pode ser pelo retângulo, né? Especificar um ponto inicial. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a cama com 80, então, ponto 80, vírgula, 2 metros ou 1,99, né? Então, 1,99 ou 1,98 ou 2 metros, 1,98, vai. Então, vejam, essa minha área de bloco vai ter que ficar desse tamanho, né? Que é o que eu tô fazendo aqui, desse que acabei de colocar. Bom, esse é um outro arquivo, não é aquele que está com a layer certa, que é a layer de mobília, mas tudo bem, é só para vocês entenderem aqui o procedimento, tá? Vou deixar até branquinho aqui, para a gente poder estabelecer. Bom, então eu vou usar aqui o comando Scale, tá? Então, vou selecionar esse objeto, né?
e vou colocar ele na escala, né? Mas a escalinha do desenho, eu vou especificar o desenho inicial, né? E eu vou colocá-lo de acordo com essa minha estrutura aqui. Para isso, a gente move o desenho para lá. Eu vou até colocar ele de cor diferente da parede mesmo, da cota parede, só para que ele fique diferente. Então, dá um ESC, eu vou mover ele para lá. Então, move, seleciono o objeto, dou um Enter, clico no ponto inicial e clico no ponto final, né? Então, eu quero que ele fique encaixado aqui nesse retângulo, tá? É um dos recursos que eu uso. Então, agora eu vou usar a escala. ESC do teclado, Scale. Clico no objeto, dou um Enter, especifico o primeiro ponto que eu quero escalar, né? Não é esse. Olha, estão vendo aqui? Ele ficou com relação ao desenho um pouquinho maior aqui na largura. Então, é uma cama que tem mais de 80, né, pela base do desenho. Uma das coisas que se pergunta muito é quando eu tenho um bloco que está muito diferente da escala do meu desenho. Então, aqui eu estava trabalhando com unidades em metro, apareceu um bloco aqui muito grande. Então, o que, que a gente faz? Primeiro, eu construo uma área, é trabalhoso, mas é assim que eu costumo fazer. Eu construo uma área do tamanho da cama que eu quero colocar. Então, eu quero uma cama de 90 por 2. Então, a gente vai criar um retângulo ou linear. Vamos criar o retângulo aqui. Então, um ponto inicial, né? Eu quero uma cama de 0,90, aí sempre é vírgula para o outro, por 2 metros, ponto 0, 2,0. Tá lá. Essa é a área da cama de solteiro que eu quero trabalhar, então eu tenho que levar isso para lá. Como é que a gente vai fazer? Então, dou um ESC do teclado. Primeiro, eu vou levar o desenho, né? Movimentar o desenho para próxima aqui dessa área. Então, clico no Move, seleciono o objeto, dou um Enter, né? E movimento, especifico o ponto que eu quero movimentar, eu levo ele para lá. Podia estar em outra layer, né? De outra cor. E o que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir ele para caber naquela área lá que eu estou trabalhando, que é essa aqui. Então, eu vou mudar a layer dela.
colocar como layer cota só para sobressair, né? Vocês entenderem a diferença. Então, eu dou um ESC. Aqui, ó, no Scale, gente, lembrando que não é escala de 1 para 50, 1 para 100, a gente só tá ajustando para metros aqui, para que esse bloco caiba nas especificações iniciais do desenho. Então, eu vou clicar aqui, ó, dou um ESC, comando Scale, seleciono o objeto. O objeto é essa cama. Então, eu vou dar um Enter do teclado e ele vai pedir para eu especificar o ponto base, né? Ó. Então, só movimentando o mouse, ó, ele já veio. Então, é isso aqui que eu quero. Fica levemente fora, que ficou 1 milímetro. Mas é isso. Então, eu consegui transformar a caminha naquilo que eu quero. É diferente, por exemplo, no Word e tal, em outro software, no Photoshop, que a gente amplia ou reduz, né? Ele sempre, o AutoCAD é muito ortogonal. Então, ó, tá vendo? Ficou levemente fora aqui, mas o que deu a mais aqui é o que ficou fora aqui dentro, né? Então, vamos mover a caminha de novo, para ver se ela dá certinho. Então, ESC do teclado, Move, seleciono o objeto que eu quero mover. Ó, o orto não tá ligado, não tem nada ligado, senão cria aquele campo imantado, aí não adianta. Enter do teclado, especifico a base, eu quero que ele fique aqui, exatamente, muito bem. Agora vamos ver se a gente consegue ampliar, né? Então, ESC do teclado, nós vamos escalar, seleciono o objeto, é esse, dá Enter. Qual é a base? É este ponto aqui. Vamos lá, especifica, e aí vamos nós de novo, movimentando, ó. Isso, muito bem, aqui. Levemente, um pouquinho só de diferença, ela ficou um pouquinho mais alta e um pouquinho mais estreita. Mas não tem problema nesse caso, né? Devo para a gente ajustar bem próximo daquilo que a gente quer. Então, vamos lá. Movimentar a caminha para a área, né? A gente ia colocar nesse quarto, então ESC, então o comando mover, não tem o orto ligado, senão ele fica grudando, seleciona o objeto, que é a caminha, né? Enter do teclado, especifica o primeiro ponto, eu quero trazer essa caminha para cá, então vamos trazê-la para cá. Ótimo. Bom, tá lá. Então, agora ela ficou adaptada, perfeitamente adaptada aqui à nossa área. Só para constar, vamos ver aqui qual é o tamanho dela. Tá bem próximo do que a gente queria, né? Que, ó, 88, quase 89, que é normalmente o tamanho de uma cama de solteiro por, vamos ver lá, 1,98, isso mesmo. Então, tá relativamente certo. Se a gente considerar que a colcha ou o pé da cama, né, fica com uma espessura um pouco maior, a gente tem aqui. Vamos rotacionar então, para ficar certinho. ESC do teclado, vamos colocar lá desse lado, porque esse vamos considerar que seja armário, né, praticamente. Então, aqui a gente pode ter, lembra que na casa a gente comentou que não tinha que ter um armário de guarda-roupas, né, um pouquinho maior aqui, vamos considerar essa parede maior, até ele poderia ser um L aqui, de porta de correr, para a gente ter mais espaço, aproveitamento de espaço. Na casinha aqui tudo vai ter que ser porta de correr, né? A gente já tinha falado. Então, vamos rotacionar, ESC do teclado, rotate, seleciono o objeto, dá um Enter, especifica o ponto de rotação. Então, eu quero esse ponto aqui. Eu posso até ligar o orto, porque aí ele vai em 90 graus, muito bem.
aqui eu quero a cama assim, ESC do teclado, desligo o orto, vou lá no Move, seleciono o objeto, Enter, o ponto que eu quero mover, então eu levo ele para cá, ó, bem aqui, próximo, tá vendo? O armário vai ficar até bem estreito e obrigatoriamente tem que ser de correr a porta, né? No espaço que eu tiver a cama, né, ele pode ser, eu posso me aproximar de lá? Não, cama não pode ficar próxima de janela, só se não tiver jeito, tá? Mas aqui dá um espacinho próximo da porta e ainda um criadinho mudo, tá? Aqui posso ter um armário de porta de correr, ou ele pode ser aqui, ó, um Lzinho até aqui, pode ser aqui nesse espaço, também de porta de correr. Posso movimentar a cama para onde estava e usar aqui toda essa variante. Como a gente vai tirar as portas, né? Então, ela pode ficar até de outra forma, ela pode ficar aqui, frontal. O armário pode vir até mais, como ela será uma porta de correr. Então, é projeto, você tem que estabelecer a circulação, né? Será que aqui precisa, o menino é um gamer, precisa colocar uma TV, precisa colocar uma bancada de estudo, então o designer tem que resolver tudo isso. Com relação ao tamanho do bloco, a gente conseguiu.